Salve pessoal, eu sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vou responder mais uma pergunta aí de um amigo inscrito. E a pergunta é muito simples, ele perguntou quem está no controle do mundo? Bem, eu vou usar aqui uma frase do Alan Moore, ou Alan Moore, eu não sei como que se pronuncia direito, mas eu creio que é Alan Moore, que é um escritor inglês muito conceituado. Para quem não sabe, ele escreveu Watchmen, escreveu V de Vingança, escreveu A Liga Extraordinária. Todos esses aí viraram filme, né, do Inferno. Mas a obra literária e a obra de quadrinhos dele é muito mais extensa e muito mais genial do que as pessoas podem conceber. Alan Moore, ele é um verdadeiro mago, um iniciado no ocultismo. E em todos os trabalhos dele, ele coloca fórmulas mágicas reais, né? Então ele fez uma espécie de grimório aos olhos públicos, né? Então se você pegar desde antes de ele se declarar mago, desde Monstro do Pântano que ele escreveu, e anterior, mas eu conheço o trabalho dele desde o Monstro do Pântano. Você pegar desde o Monstro do Pântano a todas as obras, você sempre vai ver alguma chave mística, chave iniciática, que você pode usar na prática para os seus rituais e para o seu dia a dia, para a sua vida, né? Então, para mim, ele é um dos maiores magos vivos, né? Ele é um dos maiores magos vivos e ele coloca o seguinte, né? Ele colocou o seguinte, que ele estava fazendo uma história em quadrinhos chamada Big Numbers, né, que ele só lançou o primeiro e depois descontinuou o projeto, só a primeira edição, depois ele descontinuou o projeto. Mas para fazer essa obra, ele estudou muito, inclusive diz a lenda, até ele já disse em algumas entrevistas, né, mas eu não tenho como verificar se isso é verdade, que ele tinha uma fonte dentro do FBI que lhe passava algumas informações secretas, digamos assim, que o grande público não tinha conhecimento. Até na CIA parece que ele tinha contatos, uma coisa nesse nível, né? E uma dessas pesquisas que ele fez foi justamente isso, quem controla o mundo hoje na realidade, né? E ele chegou à conclusão que ninguém controla o mundo, que o mundo é um imenso barco à deriva, né? Ele chegou à conclusão que existem vários grupos, várias grupos de seres humanos que estão tentando tomar o controle desse barco, que estão tentando controlar o mundo, mas ninguém efetivamente controla o mundo. O mundo é um caos, o mundo está à deriva, vários grupos tentando dominar, mas ninguém tem o real controle sobre todos os aspectos da existência humana, tá? E é o que eu acredito, né? Não existe nenhum grupo humano que controla o mundo, mas existem muitos tentando. A gente pode separar em três grupos, mas assim, se eu separo em três grupos, eu vou dar uma falsa impressão que eles são grupos coesos, trabalhando juntos, mas não é bem assim. Eles são grupos de ideologias semelhantes e de modo, além da ideologia, não só a ideologia, às vezes a ideologia não é nem tão semelhante assim, mas o modo operante deles é suficientemente parecido para a gente colocar junto, né? Então, eu vou colocar esse nome, não é esse nome, e isso vai causar alguma confusão, mas o nome do primeiro grupo que está tentando controlar o mundo são os capitalistas. Mas quando eu falar capitalista, você vai fazer uma visão mental, porque você já tem uma noção do que é um capitalista. Mas eu não estou falando desse capitalismo econômico, nem desse capitalismo político, né? Nem direita e esquerda. Eu estou falando de um grupo de pessoas que se sintonizaram, se alinharam com a mentalidade capitalista, mas eles são os metacapitalistas, ou seja, eles não são necessariamente capitalistas. O que eles querem é ganhar dinheiro e querem dominar tudo. Eles querem dominar a porra toda, entendeu? Então o que, que eles fazem? Eles viram no capitalismo uma ferramenta para fazer isso, tá? E aí a gente pode colocar quem? Os bancos judeus, a gente pode
colocar os ditos Illuminatis, que não é esse o nome deles, mas Illuminati não é o nome de uma ordem iniciática, mas o nome de um grau, né? Mas existem grupos, né? O Clube de Lindenberg, né? E outros grupos, eu não vou ficar falando os nomes deles aqui para não chamar atenção desnecessária para o meu lado. Mas enfim, esses nomes que às vezes você vê pipocando aí em teorias de conspiração e tal, é, uma grande parte dessas teorias são bobagens, mas alguma coisa a gente sabe que tem um fundo de verdade. E esse grupo, ele se alinhou com o judaísmo e com o cristianismo. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, assim, uma grande parte desse grupo está alinhada com o catolicismo, sobretudo, né? Então, o Vaticano ele tem um poder de influência bem grande sobre esse grupo. Mas, mais uma vez, eles não são um grupo coeso, são vários grupos que eu alinhei tudo aí dentro dessa roupagem capitalista, mas eles são vários grupos, né? E às vezes ele trabalha em conjunto, às vezes não. O outro grupo, então, já que eu falei capitalista, nós temos os socialistas, né, ou os comunistas, né, que são dois níveis de uma mesma moeda, né, que é a mesma coisa, né, eles não são alinhados necessariamente a uma agenda, a uma pauta de esquerda, como tem se falado no Brasil, mas eles têm um modo operandi bem característico, né? E esse grupo ele se alia com os mais diversos grupos. Então eles se aliam com muçulmanos, eles se aliam com católicos. Dependendo do país que eles estão, eles se mascaram ali, tá bom? Outro grupo. E o terceiro grupo, que na verdade ele atua aí em conjunto com esses dois grupos, mas a gente pode considerar eles um grupo à parte, os muçulmanos e o Islã. E quando eu falo isso, todo mundo já vai associar a religião. Então vão falar, olha, ele está falando mal da religião. Não é isso, mas existem alguns grupos, né, que eles são mais do que grupos religiosos. Eles são grupos militares, e grupos políticos e grupos econômicos que controlam as reservas de petróleo, né? E a gente sabe que o petróleo é o que move o mundo na atualidade. Então esses grupos têm sim uma relevância e têm um poder a nível mundial, né? E calhou de eles serem da religião do Islã, né? Os líderes desses grupos serem islâmicos. Então eu acredito que aí, ó, nós temos ali os capitalistas é, que estão situados ali com o QG ali na América do Norte. Nós temos os comunistas socialistas que estão situados com o QG na Rússia, mas assim, quando eu falo QG, eu já falei, eles são vários grupos aí espalhados, então tem no mundo todo, né? E nós temos os muçulmanos que estão lá também controlando as reservas financeiras. Então, assim, esses três grupos estão dominando a hegemonia, né? A hegemonia do mundo, mas nenhum deles tem o controle total. Eles estão ali numa balança, num jogo de cavalheiros, tá? Ninguém. Ora eles são aliados, ora eles estão lutando contra si, mas estão ali, formando ali. E quando eu falo isso, eu não estou falando de teoria da conspiração, não. Basta você ver quem são as pessoas mais ricas do mundo, conhecidas, porque tem os desconhecidos, mas tem caras que são públicos, e quem controla as reservas financeiras do mundo. Então a gente vê que os bancos, a maioria, né, ou grande parte dos bancos, a gente vê que tem origem ali dos judeus, né? Os que não têm, pelo menos, tem judeus nos altos cargos. Também não estou falando de religião, estou falando a verdade, né? A verdade que a gente vê. Nós temos aí, do outro lado, a antiga União Soviética, que falam que se extinguiu com a queda do muro, mas a gente sabe que a KGB está toda ali, né? Está tudo ali nos altos escalões do governo russo, e a gente sabe que eles controlam as reservas de gás ali na Europa, né? Então aí a gente já tem as reservas financeiras e minerais com um grupo, as reservas de gás com outro, e os muçulmanos ali, daqueles países ali onde tem as reservas, as maiores reservas de petróleo, estão controlando o petróleo. Quando a gente sabe que esses bens aí são o que move a economia mundial, a gente pode dizer que esses grupos aí estão
com uma boa parte da fatia do bolo aí da realidade. Aí vocês vão falar, ah, mas e espiritualmente? Qual que é a entidade? Bem, o que esses três grupos têm em comum é o Deus deles, né? É um Deus tribal ali de Abraão que acabou se tornando o sinônimo ou o nome que eles se referem ao Deus ao Deus supremo deles, né? Que tem vários nomes, Adonai, Alá, Jeová e assim vai, né? Que é o Deus deles, né? Então, assim, se eu fosse falar uma religião, eu ia falar que o Deus de Israel é o Deus que domina a realidade que a gente se encontra hoje, né? A gente sabe que tem nuances, a gente sabe que não é assim como eu estou falando, tudo preto no branco, mas esse é um assunto complicado e é um assunto que eu não gostaria de estar falando com vocês aqui, mas eu estou respondendo a pergunta do amigo, né? Então eu acho que esses três grupos aí estão dominando, né? Esses três grupos políticos e econômicos dominam, e no campo religioso é o Deus de Israel, né? Que às vezes a gente sabe que essas religiões tiveram início aí, elas são consideradas como tendo seu marco inicial em Abraão, né? Que eles se dividiram em tribo, uma tribo formou, né, o que a gente chama de judeus hoje em dia, e outra os muçulmanos, e há outros muçulmanos, mas eles são de um único, de uma única vertente espiritual que se dividiu em duas. Hoje a gente fala que são duas religiões diferentes, mas elas tiveram um início igual e se dividiram no meio do caminho, né? E o cristianismo que é um filho, né? É o filho do judaísmo que venera o mesmo Deus. Então é isso aí. Espiritualmente é o Deus de Israel e materialmente aí esses sistemas políticos e econômicos estão dominando nossa realidade. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.